Cara, é andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Cara, se quer parar, então anda com quem quer parar. Se quer correr, anda com quem quer correr. Porra! E às vezes essa pessoa não é o seu vizinho. Às vezes essa pessoa não é o seu amigo de bar. É legal ir para o seu amigo de bar? É, eu adoro ir com meus amigos de bar para o bar. Mas não são os meus amigos de bar que vão me levar para o meu próximo passo. Cara, a verdade é essa, todo mundo sabe disso. É legal? É. Não é alguém da sua família que vai te levar para o próximo passo muitas vezes, porque você casou com aquela mulher linda, maravilhosa, com aquele cara lindo, maravilhoso, mas ela não está nem aí para o seu negócio muitas vezes. O seu negócio pertence a você. Às vezes tudo bem, a mulher está envolvida, né, no seu negócio, mas não é sempre. E se não está, cara, andar com quem quer andar, correr com quem quer correr e parar com quem quer parar. Galera, deu para fazer uma conexão entre pessoas e processos? Eu trouxe o Thiago aqui para fazer essa amarração. Vocês acham que ficou legal? Então eu vou chamar aqui no palco agora, só para a gente, rapidinho, 10 minutos antes do almoço. Deixa eu ver que horas são. Cara, eu tenho orgulho de ter sido educado na Suíça. Então, pontualidade para mim, todo mundo sabe na minha mentoria, cara. 5 horas, não é 5 horas, é 5 horas menos 1 minuto. E a galera que trabalha comigo é a mesma coisa, todo mundo sabe. 5 horas é 5 horas menos 1 minuto. Eu só lembrei disso, cara, para vocês. A coisa mais... nada a ver, tá? Com que, nada, não tem nada a ver com nada do que a gente falou, nem que ele vai falar. Eu só lembrei disso, porque muito disso eu aprendi com esse cara que vai vir aqui no palco agora. Esse assunto da pontualidade. Cara, se você é o primeiro cara... imagina você marca uma reunião com a... Cara, isso acontece. Cara, Paulo, acontece ou não acontece? Isso, você marca uma reunião com seus sócios. Todo mundo lá. 1h30 da tarde, pessoal, legal, reunião 1h30 da tarde. Aí o cara está chegando 10 para as 2. Aí o outro está comendo. Fala, peraí, estou chegando, já estou comendo rapidão, já estou aí. Cara, e aí tem 8 pessoas na reunião. E a reunião começa 2h15. E aí não tem hora para acabar. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Depois do almoço. Por quê? Porque o painel depois do almoço é rituais. E esse painel é sensacional, porque eu vou mostrar para vocês quais são todos os rituais que a gente tem que seguir no nosso negócio. E a pontualidade acompanha cada um desses rituais. Se esse ritual não tiver pontualidade britânica, cara, seja britânico. Não seja condescendente com 1 minuto de atraso. Está errado. O cara atrasou 1 minuto, está errado. Está errado atrasar 1 minuto, cara. Não dá, porque você está atrasando 1 minuto de 5 pessoas. Ou está atrasando 5 minutos de 5 pessoas. É 25 minutos de um dia produtivo que você perdeu. Eu aprendi muito disso com esse cara, que eu vou chamar aqui no palco agora. Eu só queria fazer uma introdução. Esse cara foi o melhor chefe que eu tive na minha vida. Com vocês, Roland de Bonadona. Bonadona, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria te trazer aqui no palco para fazer uma homenagem a você, porque eu já tive vários chefes na minha vida. Eu tive alguns chefes muito ruins que eu não quero nem lembrar, mas são bons porque também a gente aprendeu como não fazer as coisas. E com você eu só aprendi como fazer as coisas. A gente se conheceu muito... Deixa eu colocar. Você não viu essa foto ainda, mas eu quero mostrar para você. Espera aí. É a foto que tem lá na entrada? Espera aí. Cadê Diego? Está na mão? Diego, bota aí. Rapidão, só para mostrar. Essa foto... Eu não mudei muito, mas eu lembro. Então não foi à toa, Bonadona, eu só queria fazer uma homenagem a você como o melhor chefe que eu tive até hoje, porque não foi à toa que você chegou aonde você chegou. Quando a gente se conheceu não, foi um pouco antes dessa foto, isso aí já era em Recife, né? Foi em 1990, o Bonadona chegou no Brasil no dia 15 de março de 1990. Alguém se lembra o que aconteceu no dia 15 de março de 1990, os mais velhos da casa? Alguém se lembra? O que aconteceu?
Plano Collor. Cara, vocês não têm noção, vocês mais novos não têm noção do que foi o Plano Collor. Cara, foi dia 15 de março de 90, o dia que esse cara chega no Brasil e não entende nada, de repente confiscaram toda a grana, deixaram 50 mil reais nas contas de todo mundo, porque ia dar bom, e ele, chegando no Brasil, né, para implantar o grupo Sofitel de hotéis. Ele era o diretor responsável por essa implantação. E eu, na época, era gerente do Novotel, do Morumbi, aqui em São Paulo. E aí, conversando num bar, eu falei, pô, o cara francês está lá sozinho, perdidaço, chegando no dia 15 de março, não sabia aonde que estava caindo as flechas. A gente começou a bater um papo no bar, em francês, porque ele não falava nenhuma palavra de português. Até hoje ele não sabe falar francês, não sabe falar português direito. Vocês vão reparar. Faz 30, quantos anos você está no Brasil? 33. Bom, mas enfim. Foi muito bom trabalhar com você. O Bonadoni me mandou rodar o mundo para implantar o Sofitel, pegar todas as referências. Eu lembro que eu viajava pelo mundo inteiro, pegando as referências dos melhores Sofitéis que tinha no mundo inteiro para a gente implantar, né, aqui no Brasil. A gente teve essa. Eu fui o primeiro executivo a ser contratado pela Sofitel. Aqui eu era diretor de marketing naquela época, há 30 e poucos anos atrás. Aí você me mandou numa missão suicida na Venezuela. Você deu conta, né? Eu vou falar em uma frase só, em duas frases, em um parágrafo. Cara. Esse cara me manda para a Venezuela e fala assim, Politi, precisa de um cara lá na Venezuela que saiba falar espanhol, né? Porque era uma missão na Venezuela. Aí eu falei assim, cara, essa história é sensacional, eu preciso contar. Aí eu disse, não... Eu tô aqui, pô, tô do lado do Brasil, os caras precisam, o pessoal do Grupo Accor lá na França precisava de alguém que fosse para a Venezuela. Aí eu falei assim, qual a missão? Não, a gente comprou um hotel na Venezuela e alguém tem que assumir esse hotel. A gente assinou um contrato de gestão com o cara lá, que é o empresário que comprou o hotel. Aí, olha, repare, o empresário comprou o hotel no processo de privatização da hotelaria na Venezuela. Então, os hotéis eram públicos. E ocorreu um processo de privatização, e um dos hotéis que foi privatizado, ou seja, deixou de ser público e foi ser privado, foi o hotel que o Grupo Accor estava administrando, porque um cara comprou, um empresário local chamado Nelson Metzeran, ele comprou e o Grupo Accor estava administrando e precisava de um maluco que fosse lá tocar aquele negócio. Eu falei, não, eu estou aqui, estou do lado, estou sem nada para fazer, 2 filhas pequenas, vamos lá para a Venezuela. Cara, chegou na Venezuela, a minha esposa e as 2 filhas pequenas, e uma semana elas falaram, Politi, você fica aqui. Politi, não é por causa do show do Politi. Marcelo, você fica aqui, cara, que eu e as minhas filhas, eu vou sair correndo. Cara, imagina vocês que o chefe de cozinha, o garçom, todo mundo era funcionário público. Agora, imagina vocês que a minha gerente de recepção era uma mulher chamada Nelly Bittencourt, que era presidente de um negócio chamado FETRA-OCVEN, que é a Federação dos Trabalhadores Hoteleiros da Venezuela, que era como se fosse a CUT. Imagina a CUT. Ela era presidente da CUT. A presidente da CUT era a minha chefe de recepção. E eu chego no hotel, nesse momento, entrei, cheguei com a minha malinha mesmo. No hotel, cara, todo mundo, funcionário público, revoltado que o hotel tinha sido vendido. Eu era o americano Yankee, que não era ninguém americano, o grupo era francês. O americano Yankee que tinha chegado para arrasar quarteirões, para assumir o hotel, os caras revoltados. A Nelly Bittencourt convocou, era Páscoa, era um dia de feriado de Páscoa, ela convocou todos os funcionários, que eram os cupinchas dela, para o salão de eventos, um salão igual esse, para fazer uma manifestação no meio do período da Páscoa contra o hotel ter sido vendido para esse grupo privado, no meio da Páscoa. No dia que eu cheguei no hotel. Aí eu peguei a chave, mandei uma secretária que eu tinha trazido de Caracas, Mari, ela chamava, Mari, você vai lá, tranca essa salão e não deixa ninguém entrar e deixa a chave comigo. E fica aqui do meu lado. Cara, aí a Nelly Bittencourt, que era uma mulher desse tamanho, com um pescoço desse tamanho, o cara vem marchando assim e fala assim, "Você não sabe quem sou eu? Eu sou Nelly Bittencourt, la jefe de la FETRA-OCVEN, la Federação dos Trabalhadores Venezuelanos do cacete." Eu falei, porra, desculpa, mas o hotel foi privatizado, cara. Não dá para ter essa parada agora, acabou o negócio. Cara, a partir desse momento, só para resumir a história, para não tomar muito tempo do nosso talk aqui, cara, foram 6 meses de guerra.
eu contratei uma equipe de 12 seguranças. 12 seguranças. Eu aprendi todos os códigos que você pode imaginar. Era Falcão 1, Falcão 2, Águila 1, Águila 2, Águila 3. Falcão 1, Falcão 2, Falcão 3. Era todo mundo no radinho o tempo todo, porque era guerra total. E essa foi a missão que esse cara me deu na Venezuela. Agora Ou seja, pensa em tirar alguém da zona de conforto. Pensa nisso. Mas, Bonadona, eu só tenho uma pergunta para você, cara. Uma única pergunta antes do almoço. Que eu acho que vai ser bom para todo mundo. Cara, o que faz um bom chefe ser um bom chefe? Marcelo, depois do que você contou, vai ser difícil. É mais ou menos como se você... Porque tem muitas situações, que nem essa que você falou. Eu te mandei na guerra, uma guerra difícil, e mesmo assim, 30 anos depois, você ainda acha que foi o melhor chefe que você teve. É como se você... É um bom sinal, né? É como se você me pede que é um bom marido. Mas em compensação, depois você me promoveu. Logo em seguida, você me promoveu. O que é um bom marido? Depende do momento. Se é no dia do aniversário de casamento, no dia das contas do fim do mês, quando tem que brigar com os filhos. Mas eu vou responder. E eu vou falar para vocês. Um bom chefe, vou resumir. Chefe tem a ver com liderança. E para mim, liderança, ela tem a ver com duas coisas: estratégia e engajamento. Poderia responder a autoridade, direcionamento, etc. Mas não é mais assim. Quando você começou aqui, você estava saindo da escola hoteleira na Suíça, também na hierarquia do grupo Accor, o chefe era alguém que tinha o status do chefe, ele estava no organograma lá em cima. Ele tinha o poder, a autoridade, e aí ele tomava as decisões de forma hierárquica. Mas acabou, hein? Como vocês todos hoje, vocês sabem muito bem que isso não funciona mais. Mais ou menos. Não funciona mais. O grande problema hoje da hotelaria e provavelmente dos restaurantes também, é difícil encontrar pessoas que são competentes, disponíveis e motivadas. E há pouco tempo tinha um hotel Sofitel em Londres que tinha vários andares vazios, interditados, porque estava faltando camareiras. Não apenas camareiras querendo trabalhar, não tinha nem como contratar camareiras, porque as pessoas não queriam trabalhar lá. Então, essa coisa existe. E por isso que as duas coisas que, se eu posso resumir, porque é importante, é a estratégia e o engajamento. Ou seja, um líder, um chefe, é alguém que leva sua equipe rumo à visão que ele comunicou a eles, dando a vontade, o desejo coletivo de chegar lá. Aí, esse é um resumo, mas é bom lembrar disso. Vocês acabaram de ter uma apresentação muito boa do Thiago sobre a proposta de valor. É a mesma coisa do que a visão. Essa proposta de valor não é para o proprietário, para o gerente, ela é para toda a equipe. É super importante isso. Tem uma parábola de Charles Péguy, que foi um escritor francês, que é bem interessante. Tinha há muitos anos atrás, na França, um cara que passou perto de uma obra grande, e tinha um cara que estava, um pedreiro, que estava quebrando pedras. E eu, passando, pediu para ele: o que você está fazendo? E o cara, de mau humor, francês, hein? Vocês sabem, você não está vendo que estou quebrando pedras? Tudo bem. O cara continuou o caminho dele, e passou à frente do outro que fazia a mesma coisa. Ele perguntou: o que você está fazendo? O cara falou: estou trabalhando para ganhar o pão cotidiano da minha família. Tá bom? E ele continuou mais um pouco. Ele passou mais um pouco à frente e tinha o outro que estava fazendo a mesma coisa, arrebentando pedras. E o cara, questionado, respondeu com muito orgulho: estou construindo uma catedral. Os três estavam fazendo a mesma coisa, mas tem um que só pensava que ele estava quebrando pedras, o outro que queria manter a família, e outro que estava sabendo que ele estava construindo uma catedral. Sabe que as catedrais levaram vários séculos para construir. O cara não sabia, talvez, que nem ele ia ver a catedral uma vez terminada, mas ele estava participando daquela visão, daquela famosa proposta de valor. E aí, o que a gente tem que fazer, uma das coisas que a gente tem que fazer para engajar a equipe é comunicar a visão para eles. E lembra que o cara era pedreiro,
Ou seja, para você, ele pode ser lavador de prato, ele pode ser um garçom que começa, que vai levar os pratos sujos para a cozinha. Não importa. Ele tem que compartilhar a visão, e para isso vocês têm que ter uma visão, a famosa proposta de valor, e tem que ser uma visão inspiradora. Não pode ser uma visão que você é o restaurante que vai ganhar mais dinheiro do bairro. Tem que ser uma visão que está trazendo alguma coisa para todos, para a equipe. Então, tem que existir a visão, essa visão tem que ser comunicada o tempo todo, inclusive, para a equipe, e cada um na equipe tem que ter muito claro como que ele vai participar. E os jovens hoje, eles querem, vocês querem propósito na vida. Bom, se não tem uma visão, não tem propósito. Tem um trabalho do dia a dia, aí qualquer proposta com R$100 a mais, ou mais perto da casa, ele vai se mudar. Mas se ele tem uma visão, ele pode vestir a camisa, como ele veste a camisa do time dele, ou pensa para a família dele, e ele vai querer continuar, porque é uma proposta interessante para ele. Então, essa parte, se tem uma coisa para vocês lembrar, é essa. A estratégia, em termos de visão, e compartilhar isso com toda a equipe, deixando para cada membro da equipe muito claro o que ele tem, qual é o lugar dele e como que ele precisa atuar para contribuir com essa visão. E aí tem 3 coisas para conseguir um colaborador um bom nível de funcionamento da equipe. A primeira é o direcionamento técnico. Muitas coisas do que você ensina, se não tem processo, se não tem direcionamento técnico, se não tem uniforme, se não tem mercadoria boa, se os equipamentos não funcionam, capacidade. Acaba, não adianta. Mas isso é o pré-requisito. Se não tem, você está lá embaixo do NPS, mas se tem, bom, você está fazendo o mínimo necessário que você tem que fazer. A segunda coisa é que você tem que capacitar cada pessoa. E se você não trabalha diretamente com ele, você tem que ter certeza que o supervisor dele está capacitando, treinando, formando ele. Porque as pessoas, todos nós, somos capital humano. A gente fala assim, o que a gente vale? A gente vale o salário que a gente vai ganhar se a gente entra amanhã no LinkedIn pedindo um emprego novo. Se a gente está sendo capacitado, a gente cresce o nosso valor. A gente aprende mais coisas, a gente se enriquece como profissional, a gente tem um background mais rico. Então, o treinamento é uma coisa que tem que ser feita sistematicamente, de uma forma organizada também. E até lá, essa coisa parece que é fácil, mas treinamento bem feito no campo, para pessoas que são pessoas da linha da frente, mesma coisa, lavador de prato, cozinheiro, etc., é indispensável. E tem que ser uma coisa formal, tem que parar para fazer isso. Não é simplesmente dizer, não, eu te ensinei a fazer aquele molho. Não, tem que parar e ensinar com todos os passos. E a terceira coisa é motivar as pessoas. E essa é a mais difícil. Então, eu falei que a motivação, e tem, bom, dá para falar até hoje no final do dia, mas não vou. A motivação, a primeira coisa é que você tem que ter uma relação muito interativa com esse colaborador. Você tem que garantir que ele sempre sabe o que você está esperando dele e como que ele vai fazer para contribuir bem. Vocês têm que fazer com que um dia por mês ele volta para casa todo feliz e orgulhoso porque ele fez uma coisa que realmente deu muito certo e que toda a equipe sabe. Não é uma coisa, pô, você foi muito bem hoje. Não, você foi muito bem hoje porque na hora do rush conseguiu dar conta a gente estava faltando louça, os clientes estavam começando a reclamar e você deu uma força especial e você se comportou muito bem e você não reclamou e isso foi muito bom. Isso é exatamente o que a gente quer para se tornar o melhor restaurante italiano do bairro do Itaim. Então, vocês vão valorizar e vocês vão dar para ele orgulho do que ele faz, mesmo que ele seja lavador de prato. E vocês sabem fazer isso, que vocês esquecem, simplesmente. Todos nós esquecemos. Então, esse feedback é muito importante. Essa valorização é muito importante dentro do que a equipe toda tem que assumir e adquirir. Você tem que fazer uma coisa que é o posicionamento da pessoa dentro do rumo profissional dela.
E isso tem um instrumento, uma ferramenta que existe, que é muito boa, que chama Entrevista Anual de Desempenho e Carreira, onde você tem uma série de requisitos técnicos, que são as coisas que ele tem que saber para poder atender às necessidades técnicas do trabalho dele, e também para poder crescer. E aonde que ele vai poder crescer faz parte do que você tem que dizer para ele. E aí vocês têm que fazer uma coisa que é muito importante, que possivelmente vocês não fazem: escutar. Escutar o que ele tem para falar. Como que ele está se sentindo? Qual é o clima da equipe coletiva? Mas primeiro o clima entre ele e o chefe dele. Se é você, se não é você, o chefe dele que tem que fazer. Você está dando as orientações, ele se sente seguro do que ele faz, ele está feliz, ele está bem na equipe, o companheirismo funciona. Então, tudo isso são feedbacks que são super importantes para a equipe, que você tem um momento específico para dar, que não é assim, entre dois momentos, na hora de sair, sistematicamente tem que ser feito. Se pegar um grupo como a Cor, por exemplo, por ter 15 mil colaboradores, todos eles têm uma entrevista anual de desempenho, é muito importante. É um dos motivos pelos quais ele foi votado pelos próprios colaboradores como uma das melhores empresas para se trabalhar, sempre, cada ano, dentro das melhores do Brasil. Porque as pessoas sabem qual é o propósito que eles têm que fazer e eles têm aqueles feedback de uma forma muito estruturada. Depois, teria muita coisa para falar, mas o que eu preciso dizer para vocês é que não, e já foi falado, não existe a realidade da estratégia, ou seja, a execução da estratégia, a realidade da liderança bem executada, se não tem monitoramento. E hoje a tecnologia ajuda você para monitorar tudo. E a liderança também, ela tem que ser alavancada pela tecnologia e ela tem que ser monitorada. E vocês podem muito bem monitorar isso. Em termos de tecnologia, existem hoje empresas tecnológicas que trazem candidatos. Quando você busca um candidato, não sei como vocês fazem, vocês vão no LinkedIn, vocês passam por corretoras, mas vocês têm empresa que traz candidato, você tem empresas que fazem a seleção dos candidatos usando games e dizendo, não, o melhor garçom é alguém que tem um perfil assim, e jogando games, eu vou descobrir se esse cara tem essas qualidades e eu vou ajudar você a fazer a seleção certa. E depois essas empresas, olhando qual é a maneira que ele trabalha, os erros que ele comete, o absenteísmo e etc., pode até dizer se ele está numa fase de realmente de boa integração ou se a empresa corre o risco de perder essa pessoa e vai ter que buscar outro. Essa tecnologia existe. A gente falou do NPS. O NPS é importante, porque a visão tem a ver com quem? Com o cliente. Vocês têm que monitorar o cliente, não é a minha parte, mas isso toda a equipe tem que saber. Porque você fala que você vai querer encantar o cliente em cima de uma visão. Como que a gente mede isso? Quem é o meu cliente? São casais? São individuais? São homens de negócios? São famílias? Talvez todos eles, em momentos diferentes, chegando lá com expectativas diferentes, em termos de poder aquisitivo, em termos do que eles vão querer. A equipe sabe disso. A equipe tem o retorno de que cada um desses clientes, o que ele gostou ou o que ele não gostou. A tecnologia diz isso para você. Tem ferramentas tecnológicas que dizem quem são os seus clientes, por que eles escolheram o seu restaurante, quais são os restaurantes que eles pensaram antes de decidir finalmente no seu restaurante e finalmente como que ele avaliou esse restaurante. Isso é importante para quem? Para a equipe toda, porque a equipe toda tem muitos recursos. Esse é mais um ponto que, bom, definitivamente, eu sei muito bem, cada vez que eu fazia uma reunião com uma equipe, eu queria que a gente saia com uma decisão, alguma proposta, que seja uma proposta diferente da minha proposta inicial, porque a equipe toda tem alguma coisa para propor coletivamente. Ela vai fazer uma coisa melhor do que qualquer membro individualmente. Por isso, ela tem que ser envolvida. Quem está ao contato do cliente o tempo todo, ou ao contato dos outros membros da equipe, é a pessoa. Quem usa os produtos de limpeza, a mercadoria, quem limpa, são as equipes. Eles sabem muitas vezes muito melhor do que você o que precisa fazer. É só pedir. Isso conversar com eles em cima disso. E mais uma vez, monitorando, tendo aqueles KPIs para verificar se o clima está bom, se os clientes são felizes, se a estratégia, se vocês estão andando rumo à estratégia. É uma coisa que faz muita diferença. É uma coisa que a gente
não tem tão bons indicadores assim, tão fáceis. A tecnologia ajuda muito. Vocês podem monitorar o clima da sua equipe hoje com indicadores bem bons, mas se o seu restaurante é rentável ou não, vocês sabem, porque é a situação do caixa no fim do mês. Então, esse não dá muito problema. Se os clientes gostam do seu restaurante, vocês sabem se as mesas estão cheias, mais cheias ou menos cheias do que os outros, a receita é um bom indicador, etc. Mas se você não tem uma equipe competente, isso é um pouco mais complicado. Mas não apenas competente e engajada. E aí vou dar uma última para vocês, até porque já passei do meu tempo. Vocês sabem como a gente sabe que uma pessoa é engajada? Resumindo de uma forma muito bem sintética, é uma pessoa com compromisso, ou seja, que faz o que ela tem que fazer, sem ter que sempre cobrar e etc. E uma pessoa que é entusiasta. Você sabe uma pessoa entusiasta? Você tem uma aqui. Uma pessoa entusiasta e comprometida dá o sinal que é uma pessoa engajada. E aí tem que estar nisso, não só na hora de sair para ir jogar bola, mas também na empresa. E se vocês veem no seu time pessoas que são assim, compromissadas e entusiastas, é uma boa pessoa para investir até um pouco mais. Se não é... Muito bom. Pessoal, vocês repararam na conversa com o Bonadona várias coisas que a gente já viu e que a gente vai ver ainda, né? Sobre... A gente amanhã, logo de manhã, a gente tem uma talk aqui, vou fazer um painel sobre visão, tudo isso que ele falou, de propósito, de vocês repararam que ele falou de entusiasmo, de pessoas comprometidas, tudo isso faz parte do quê? Dos nossos valores, aquilo que a gente compartilha, que a gente já viu hoje de manhã. Vocês repararam que a liderança mudou completamente. O que era antigamente e o que é hoje é completamente diferente. A geração que está entrando no mercado de trabalho hoje é outro tipo de liderança, não é mais a mesma que a gente tinha naquela época. Então, cara, são coisas que a gente tem que ficar atento. Para mim, a maior lição que eu tive do Bonadona até hoje, ele não mencionou isso, mas foi o fato dele ter conseguido me tirar da zona de conforto e me levar para a minha zona de preocupação, e foi lá na minha zona de preocupação que eu consegui expandir os meus conhecimentos. Se eu ficasse naquela zoninha de conforto aqui no Brasil, não fosse para a Venezuela, cara, para a guerra, eu talvez não tivesse aprendido metade das coisas que eu aprendi. Não sei nem o que eu aprendi na Venezuela, mas, cara, eu aprendi a escapar de uma guerra. Bonadona? Marcelo, só uma coisa, que você falou disso 2 vezes, então vou repetir. Tem um famoso diplomata, um político francês, ele falava, o mais importante não é ter as melhores pessoas, os profissionais mais competentes e calibrados, mesmo que vocês sejam, é fazer com que essas pessoas possam dar o melhor que ele tem. E aí, tirando uma pessoa da zona de conforto, é dar a condição para ele realmente dar isso. Tchau, vai para fora da zona de conforto. Galera, uma salva de palmas para o Bonadona, meu grande chefe. Muito orgulho de ter trabalhado com esse cara. Não é à toa que ele foi presidente do Grupo Accor em todas as Américas. Lá do Canadá, até onde que é o último? Chuí, não? É POC, não? Isso é no Brasil, né?